Olá, pessoal! Voltamos com Santa Contingência nesse ano de 2022. Estávamos com saudade e acho que mais do que nunca a importância da gente voltar nesse mês de março para conversar sobre mulheres, feminismos, enfim, papel da mulher, ser feminino, enfim, vamos conversar sobre isso hoje. Começo, né, me apresentando para quem ainda não me conhece, eu sou a Milena. Sou uma das criadoras aqui do Santa Contingência, do GEAC, PP também, que é o nosso grupo de estudos. Sou analista do comportamento, atuo tanto em clínica quanto em contexto institucional, mas na instituição trabalho voltado ao público TEA. Hoje estamos aqui com duas grandes convidadas, uma que vocês já devem conhecer aí de um episódio atrás e outra grande convidada, mas que hoje está conosco pela primeira vez. Então, estamos com Raquel Deperon e Mariana Barros. Pedi para a Raquel começar se apresentando, falando quem é, né? Enfim, dando a capivara aí. Oi, gente. Agradeço primeiro o convite, é muito gostoso. Nunca fiz um podcast, né? Então não sei como funciona direito, mas vamos lá. Mas estou muito feliz de ser convidada para falar de um tema que é tão importante para mim, que eu gosto tanto de falar, né? E gostei também de ser lembrada por isso, sabe? Chamar para esse tema. Então, eu sou a Raquel Deperon, eu sou psicoterapeuta, eu sou aqui de Limeira, interior de São Paulo. Eu atuo como psicoterapeuta há 15 anos, né? Esse ano faz 15 anos. Sou especialista em TCR, né? Analista do comportamento. Já atuei na área social e na educação, né? Por um tempinho aí na vida. Mas a clínica me venceu, me chamou, mesmo eu achando no início que ela não era para mim. E desde 2012, né, eu comecei a atender, eu comecei a trabalhar em 2008, desde 2012 me dedico só à clínica e à supervisão. Só não, né, porque não é pouca coisa, né, a gente faz muita coisa. Muita coisa. Mas então aí, exclusivo, né, clínica há 10 anos. Atendo adolescentes e adultos, em especial mulheres, né, tenho um trabalho voluntário com mulheres vítimas de violência, que é um trabalho que é muito importante também para mim, que eu gosto muito de fazer. E é isso, acho que é isso. Ótimo. Espero contribuir um pouquinho aí com a discussão, com a conversa de hoje. E vai, com certeza. E a Mari, que você já conhece, mas que ela também vai se apresentar aqui de novo. Oi, gente, que legal estar aqui, poder falar desse tema tão importante, que é hoje eu que tenho praticamente não, na verdade todas as minhas clientes são mulheres, não por uma escolha, mas por uma busca que acabou sendo determinada pelo público mesmo que foi me procurando. Então é muito legal poder falar hoje sobre esse contexto que é tão importante, principalmente para nós que vivemos todos os dias na pele, literalmente isso, né? Mas eu sou psicóloga clínica, atualmente eu sou mestranda do Paradigma, atuo há 3 anos, acho que eu já perdi as contas, talvez vai fazer 4, vai fazer 4. E é muito legal a gente poder estar de volta aqui, agradeço o convite da Milena e do Guilherme, do podcast, porque é muito bom a gente poder conversar sobre coisas que estão intrinsecamente relacionadas à clínica, mas que vão muito para além, que estão relacionadas com o nosso contexto social, de vida, econômico, tudo que diz respeito à nossa vida e à nossa sociedade como um todo. Né? Uhum. Então vamos começar, meninas. Eu acho que a gente pode começar nesse espaço mesmo de falar do ser mulher, né? Eu acho que, para mim, fica muito... Eu sempre vou ser a pessoa que vou resgatar uma parte histórica, porque é a maneira que eu vejo a vida. Eu vejo a vida sempre assim, né? Um pouco de história, depois eu olho para o contexto agora e vou olhar para a teoria. Mas, trazendo um resgate histórico, a gente olha ali desde muito antes, onde as mulheres não tinham direito algum, né? E hoje, onde a gente já adquiriu muitos direitos e muitas coisas, mas que mesmo assim permanece esse processo desigual nosso em relação ao sexo masculino. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, o que vocês percebem, e aí podem falar do contexto clínico, podem falar da vivência, enfim, o que vocês percebem nessa relação de ser mulher hoje em dia, mesmo que historicamente a gente tenha alguns ganhos,
mas o que ainda perpassa pelas relações com as mulheres, o que as mulheres ainda relatam, o que vocês ainda percebem? Sim, assim, eu acho que eu estava pensando quando a gente estava discutindo a pauta, o nosso assunto, né, do podcast, o quanto que antes disso a gente tem que pensar o que é ser mulher, o que é que as pessoas pensam, o que as pessoas imaginam, e aí pessoas a gente inclui gêneros diferentes, né? Quando a gente escuta mulher, quando a gente fala, dia, por exemplo, Dia da Mulher. Qual a primeira coisa que as pessoas imaginam? As pessoas pensam em maquiagem, roupa, beleza, Flores. filhos, flores. Tanto Bombom. Bombom, que a maior parte das coisas que a gente vê, principalmente agora nas redes sociais, são as pessoas postando que ganharam flores, ganharam bombons e coisas. E é ótimo ganhar isso, mas a gente não quer só isso, a gente não está relacionada só a isso. E depois eu fiquei pensando também que tem esse ponto relacionado a algo mais da visão dos outros em relação a gente, mas também tem em relação ao padrão que se espera de comportamentos que a gente tenha, né, que as mulheres tenham. Então, nesse momento, também se espera que a mulher ela entre naquele padrão de ser recatada, entre muitas aspas do que significa isso, né? De ser doce, de ser meiga, sedutora, mas não vulgar, porque vulgar já entra no lugar de julgamento, né? Sensível, a mulher ela precisa ser sensível. E o que mais chama a atenção é quando a gente não se comporta dessa forma, quando a gente não está nesse lugar que se encaixa nesse padrão, a gente é muito punida por isso. Então, o que a gente vê quando a mulher tem uma ação que seria considerada uma ação dentro do padrão, entre aspas, masculino, a gente é extremamente punida por isso. Então, muito do que está relacionado com ser mulher é construído socialmente. A gente é toda aquela história que a gente sempre conversa, né? A gente é ensinada desde pequena as diversas habilidades, a tudo que a gente faz, a nossa forma de ser, de falar, o tom de voz, como a gente se coloca dentro de um padrão que é considerado feminino, do que é ser mulher, do que é ser feminina. É um processo de aprendizagem muito claro socialmente. Então, acho que antes mesmo da gente até se colocar nessa questão de entender o contexto de trabalho econômico, tem toda uma questão de processo de aprendizagem do que é ser mulher e do que a sociedade espera que a gente, enquanto mulher, tenha, tenha nossa, quase como se fosse performar, como a gente performa ser mulher, né? Como esse Quem personagem coloca isso, né, Mari? Eu acho que é quem que ditou, né? Quem que ditou essas regras? Eu tenho refletido muito esse mês aqui, né? Não é para a gente refletir só esse mês, mas conversando com mulheres, né? Acho que fazendo coisas na rede social e tudo mais, né? Eu acho que eu cresci ouvindo coisas que vocês também cresceram ouvindo, de que mulheres são competitivas, que um ambiente que tem muita mulher dá tudo errado, onde tem muita mulher não dá certo, né? É E muita quem que colocou essa? fofoca. É muita fofoca, é muita competição, uma quer passar puxar o tapete da outra. E vamos pensar nos ambientes que a gente vive na psico, né? A gente convive com muita mulher, né? Aqui na clínica, nós somos em 12 pessoas, 11 mulheres. Tem um coitado de um rapaz, né? A gente fala que ele é a cota do menino. Então, é assim, né? E não é um ambiente que uma está puxando o tapete da outra e tudo mais. Mas quem que fez a gente acreditar nisso? E por muitas vezes eu repeti isso, até, sei lá, se for para pensar, até pouco tempo. Né? Até pouco tempo eu repeti isso. Ai, gente, mas é que mulher tem uma competição com mulher. É que mulher se arruma. Ai, não, mas a mulher não se arruma. Você já deve ter ouvido isso, né? Mas a mulher não se arruma para o homem, ela se arruma para as outras mulheres, né? Onde tem um ambiente com muita mulher. Então, quem que fez a gente acreditar nisso? Que eu acho que é a mesma pergunta, quem que elaborou, né? Eu acho que não é um único sujeito, né? Quem elaborou. Mas quem que colocou aí essas regras do que é ser mulher?
né? Coisas que... Ai, que feio uma mulher se comportando desse jeito. Mas por quê? Né? Eu cresci ouvindo do meu pai, por exemplo, que era muito feio uma mulher fumando. Ai, que feio uma mulher Bebendo. fumar. Então, mas um homem... Tudo bem, o comportamento de fumar não é um comportamento muito louvável, ok. Mas um homem fumando tá ok? O que tem na mulher que na mulher é feio? Porque espera-se da gente, né? Aquela toda a criação do patriarcado da coisa, né? Espera que não é um comportamento compatível com o que botaram no potinho que cabe à mulher, né? A mulher tem que servir, ela tem que ser delicada. Então, ela se comportando de uma forma um pouquinho diferente do que cabe naquele potinho, né? Sobrando ou faltando, ela é um ponto fora da curva, né? E aí, eu acho que é muito isso que você estava falando, né, Mari? Daí seremos muito punidas. Não Quando está, a gente eu acho que a sociedade não está preparada ainda para a mulher que a gente quer ser. sim, sim, quando a gente pensa em extrapolar esse contexto da construção do papel social da mulher para os nossos lugares que a gente ocupa hoje, principalmente lugares que a gente ocupa dentro do mercado de trabalho, o que a gente percebe é que esses lugares, eles são apenas um prolongamento do que seriam os nossos atributos naturais, né? Então, tá, o que colocam que são as nossas características enquanto mulheres, ser doces, delicadas, gentis, sensíveis, nada como mais natural e esperado pela sociedade que uma mulher seja uma psicóloga, por exemplo, que é esperado que seja uma pessoa doce, gentil, sensível, que cuida, que está nesse lugar de cuidado das outras pessoas. Então, muito de todo esse processo de readaptação que a gente tanto luta no mercado de trabalho, exige antes também toda essa mudança social para que os lugares em que a gente quer estar sejam lugares em que a gente possa conquistar independente desses atributos colocados para a gente como naturais, que na verdade não são naturais, são completamente socialmente construídos, né? Eu não sei vocês, mas às vezes, até assistindo reportagens, sabe aquelas reportagens que acontecem muito nesse mês de março, assim, de mulheres em profissões variadas, e que eles querem dar um pano de fundo para isso, né? Um certo glamour para essa situação, ao mesmo tempo que eu fico feliz por ver essa variedade de profissões e de mulheres inseridas, eu sinto que é muito um mascaramento do quanto aquela mulher que ali está atuando naquele papel tem que vivenciar uma série de coisas e, enfim, sabe, se desdobrar para dar conta daquilo, ou o quanto ela é rechaçada naquela posição. Então, sei lá, é muito comum, não sei, um tipo de programa que eu assisto, ver mulheres caminhoneiras, por exemplo. E aí eles colocam, olha só que legal, ela troca o pneu, ela vai na borracharia, ela faz a entrega, ela tem toda uma organização, não sei o quê, como isso fosse uma coisa que ela está adquirindo ali, necessariamente ela fosse sobre-humana por estar conseguindo fazer tal coisa, e não que fosse algo necessariamente de um aprendizado. Qualquer pessoa poderia aprender. Então, eu sinto assim, que às vezes, mesmo quando é colocado as situações diferentes, quando essas mulheres são exaltadas, ainda tem esse discurso, sabe? Ai, mas tá vendo? Ela é diferente porque ela fez isso. Ah, mas também ela faz isso, mas ela não consegue ser mãe. Ela não consegue fazer aquilo, ela não consegue fazer aquilo outro. Ela é isso, mas provavelmente ela seja sapatão, ela seja não sei o quê. Então tem todo um estigma, mesmo quando a mulher consegue alcançar tudo isso. E vai essa mulher que é caminhoneira não trocar pneu. Já experimentaram uma situação dessa? Ah, mas você não é feminista? Troca pneu. Mas, gente, onde lá, em qualquer... Onde está falando isso? Feministas gostam de trocar pneu. Ou para ser feminista, você tem que saber trocar pneu. Eu não quero trocar pneu, alguém vai trocar por mim. Sei lá, não posso não querer trocar pneu, posso fazer qualquer outra coisa, né? Sim. Assim como alguns homens também podem não gostar de trocar pneu, meu Deus. Mas vai essa mulher que é caminhoneira não trocar pneu.
Entende? Ela é mais ou menos, ela não é tão boa, né? Eu fico com a sensação que quando a gente ocupa esse tipo de lugar, a gente precisa ser extraordinária, assim, né? Para ter visibilidade, sabe? Enquanto um homem ok tem muito mérito de estar nesse lugar, né? Então, acho que isso também é bastante cruel. Uma mulher que ocupa um cargo de, sei lá, diretora de uma empresa, mas, nossa, é porque ela é muito poderosa. Ela fala não sei quantos idiomas, ela estudou não sei na onde, ela fez não sei o quê, né? Então, ela tem que ser muito, muito, muito poderosa para merecer aquele lugar, apesar de ser mulher, né? Eu acho que ainda rola isso. Rola, para uma mulher, ela faz muita coisa, apesar de ser mulher, né? Eu acho que essa coisa da visibilidade aí tá sendo uma linha muito tênue. Eu não sei o quanto também que tá rolando uma lacração, sabe? De vamos botar isso aí na mídia e tudo mais, porque as pessoas gostam. E aí a gente está sendo politicamente correto, sabe? Acredito muito nessa possibilidade de que tenha... Que não é genuíno, né? Isso. Porque mesmo nesses espaços, eu não sei se vocês viram, mas durante as Olimpíadas, a gente tinha vários comentaristas, né, do esporte, vários ex-atletas que estavam comentando, e tem uma atleta do skate, a Karen, que eu super curto ela, eu sigo ela nas redes sociais, assim, sempre achava super legal. E ela estava fazendo esse rolê, né, de ser a comentarista do contexto do skate, né, que foi, por ser um esporte novo nas Olimpíadas, então estava sempre bem visado e tudo mais. E aí, em algum comentário, eu não vou lembrar em qual local, mas eu lembro que era um repórter homem. Ele, em vez de usar o contexto dela, né, enquanto profissional, ela é a Karen, ela é ex-skatista, campeã mundial, não sei o que, pudesse usar o contexto dela de vida, ele referenciou ela com base no esposo dela. Ela é casada com um cantor de rock da banda Fresno, o Lucas da banda Fresno. Então ele falou assim: a esposa do Lucas da Fresno. Nossa. E ela estava naquele contexto ali, unicamente, não tinha nenhuma ligação, não tinha nem como com ele o marido. Nenhuma. E aí eu lembro que as pessoas caíram em cima, né, nas redes sociais do comentarista, e aí ele depois se retratou e tudo mais. Mas para você ver que mesmo nesse espaço em que quiseram dar a possibilidade de uma mulher fazer isso, e olha que legal, bacana, o contexto ainda assim a exclui. Né? Na fala dele, ela foi super excluída, nem um pouco valorizada. Ela só é porque ela é esposa dele. Né? Exatamente, né? Não tem os anos que ela ficou ali treinando skate, as conquistas dela foram em volta mais dela cantando ali na pista de rock, de skate, enfim, obviamente que não. Então, não tem nenhuma ligação. E dentro desse contexto todo, enquanto vocês falavam, eu estava pensando aqui, o quanto que o inverso é ultra mega power valorizado. Como assim? A mulher que faz muito ou que está numa posição que seria socialmente colocada como uma posição mais para masculino, né? A mulher caminhoneira, ela precisa ser uma mulher que troca pneu, precisa ser uma mulher isso, aquilo, uma mulher que é CEO de uma empresa, ela precisa falar 5 línguas, ter milhares de MBAs, enfim. O homem, quando ele se coloca numa posição que é tida como mais feminina, por exemplo, cuidar dos filhos e ser dono de casa, ele é hiper mega power valorizado. Nossa, como assim? A gente sabe, tem uma pessoa muito famosa que é hiper mega valorizado, né? Sim. Como assim? Ele cuida dos filhos, como assim? Ele cozinha. Como ele faz assim? crochê. Ele faz crochê, como assim? Gente. Ele faz crochê melhor que muita mulher. Oi? Sabe? Okay.
a gente acha que a gente tem que começar a naturalizar que tá, que bom que ele faz, é a obrigação dele. Do mesmo jeito que é a obrigação da mulher. Cuidar dos filhos, porque são filhos dela, e é assim que ela quer. Cuidar dos filhos, cuidar da casa, porque ela mora na casa, também é obrigação do homem cuidar da casa, porque ele mora na casa. Ele não é um visitante, ele não é um hóspede, né? Mas porque ele mora na casa. Cozinhar porque ele vai comer também. Então, assim, não é algo que é para ser colocado num pedestal, num altar. Ah, agora ele virou um santo, tem que ser reverenciado por coisas que as mulheres fazem todos os dias. Uhum. Vira muito essa questão, parece que enquanto mulher é nossa obrigação fazer tudo isso, né? Então, cuidar da casa, dos filhos, e aí, assim, ai, que guerreira que você é. Eu leio guerreira, falo, guerreira é a Xirra, né? Nós somos sobrecarregados, né? Xirra, Xena, para quem é mais velho. Vocês conhecem a Xena? Não, tá bom. Sim. Deixa quieto essa Sim, história. sim, Conheço, sim. Então, tá bom. E aí, o cara que faz minimamente o papel dele, né, e assim, a gente não tá falando que a gente não gosta deles, né? Eu falo que eu não sou uma feminista que não gosta de homem, inclusive eu casei com um, não é essa a questão. Mas é que eu acho que eles também são um pouco vítimas de algumas coisas, né? Porque eles foram socializados para isso. Então, aquele homem que cuida do filho, vítima acho que é uma palavra muito forte, mas aquele homem que cuida do filho, ele é um baita guerreiro, né? Nossa, é um paizão, porque enquanto a mãe está estudando à noite, ele está cuidando do filho. Nossa, vamos dar um troféu para ele, né? Então, acho que existe isso da sociedade, colocar um glamour nesse homem que faz o que ele tem que fazer. Faz um pouco de tempo aí, já que a Milena está trazendo umas referências, eu não sei se vocês acompanharam, eu não lembro agora, porque a gente vê tanta coisa, né? Mas um texto que estava rolando, eu compartilhei um monte nas redes sociais, que era Eu não quero ser mãe, quero ser pai. Vocês chegaram a ver? Bom, em Nossa, eu algum acho momento que da vida eu vou olhar, vou pegar a referência disso. Foi alguma revista. Eu não lembro qual, mas eu vou falar em algum momento. Que o texto era muito maravilhoso. Que fala isso, né? Eu não quero ser mãe porque eu não quero ter essa obrigatoriedade de fazer tudo isso e ter que fazer tudo aquilo, né? Eu quero ser pai, que o pai faz o mínimo e ele é muito reforçado. Exato. Então, se eu puder escolher, falar, olha, você pode ser a mãe e eu posso ser o pai, eu topo a maternidade numa boa, porque nos modelos que a gente conhece, né? Porque vai ser muito tranquilo, não vai ser não é uma questão que eu preciso pensar se eu quero ou não ser mãe. É algo que eu vou topar, né? Trabalho e tal, chego em casa, oi, bonitinho, como foi na escola? E não sei o que você papou hoje? Ai, que delícia, papai vai tomar um banho. O papai tá cansado, né? E tem uma mulher sobrecarregada fazendo todo o rolê que demanda aquela criança, né? Então, ser pai, né? Eu toparia, acho bem bacana. Então, tem esse texto que rolou aí que mexeu, né, com um monte de questões, mas eu achei bem, bem interessante pensar nisso. Se esse modelo fosse diferente, seria uma boa. Junto com isso, a gente pensa no abandono parental, né? Uhum. O quanto que é normalizado e super natural que o pai literalmente abandone os filhos. E como assim você é mãe e você não quer cuidar? Você tem a obrigação de cuidar. Se o pai abandonou, se o pai não quer, a obrigação é sua. E o pai se exime de toda a responsabilidade que tem. O pai paga a pensão e é isso, e mal, e quando paga, e ainda julga a mulher, paga R$100 e acha que a mulher comprou um iPhone com esses R$100. Fez cirurgia plástica, né? Ela fez Com procedimento R$100. estético com R$100 no mês. Olha, não sei o que ela fez, né? Sim, é um absurdo quando a gente olha para o nosso contexto social, quando a gente fala desses lugares de pai e mãe, de abandono parental, e quando a gente vai para a questão social, tá, a gente já evoluiu muito em políticas públicas, que eu acho que é um lugar, uma luta muito importante que a gente não deve desistir, que são políticas públicas que
permitam essa equidade de lugares entre homens e mulheres, mas a gente ainda está muito atrás, porque, não sei vocês, mas em clínica eu já tive que ouvir muitas vezes de mulheres que foram à justiça, de mulheres que foram violentadas, de mulheres que têm filhos e teriam direito a uma pensão, teriam direito à medida protetiva, teriam direito a muitas coisas, e mesmo lutando, mesmo se esforçando, mesmo brigando, indo atrás, não conseguem. Porque na prática, isso tem muitos entraves burocráticos, enfim, tem muitas coisas que, a gente tem uma política pública linda, não é ainda o que a gente precisa, mas a gente tem uma política lá pública de proteção da mulher, proteção à vida da mulher, de proteção das crianças. Na prática, quando a gente está na clínica e a gente recebe essas mulheres com a vida destroçada, depois de relacionamentos com muita violência e com abandono parental, é muito difícil de ver isso, e para nós, enquanto mulheres, ver que a gente luta, a gente se coloca, mas que socialmente os nossos governantes estão distantes disso, e muitas vezes estão pouco se importando com isso. E por isso é importante a gente ter informações, pesquisas, levantamentos do governo que rastreiem essas informações. Quantas mulheres sofreram violência doméstica, a importância da instituição do feminicídio, o quanto que é importante todas essas medidas políticas para que a gente tenha dados, e a gente possa fazer políticas públicas que nos proporcionem uma sociedade possível de existir. Nesse lugar, a gente vai para o ponto extremo de possível de que uma mulher exista, muito para além de ter um lugar no mercado de trabalho, mas que elas não sejam mortas. Exato. Quando você fala isso, Mari, eu fico pensando em camadas, assim, né? A gente está falando da desigualdade entre o sexo feminino e masculino, e isso atinge todas as mulheres, assim, de forma muito diferente, mas atinge todas. E aí eu fico pensando em camadas menores, sabe? Aquela mulher que vive quase que uma relação geracional, sabe? Tipo, a avó viveu um processo de violência, que aí a mãe viveu o processo de violência, aquela menina está vivendo um processo de violência, e parece que aquele contexto, ele mantém aquela situação. Então, é isso que me vem mais à tona. Se a gente tivesse, talvez, políticas públicas mais eficazes, tivesse pessoas mais voltadas a isso, ou que minimamente se preocupassem com isso, a gente poderia romper com esse ciclo de alguma forma, sabe? De acessar essas pessoas, de poder produzir situações diferentes. Mas eu ainda sinto, assim, mesmo das minhas clientes em clínica, que eu ainda não consegui acessar essa camada, sabe? Eu sei, eu reconheço que as minhas clientes têm uma condição diferenciada, têm um nível socioeconômico diferenciado, mas até elas já discursam sobre isso, sabe? A minha mãe ouvia meu pai xingar, tipo, talvez não passasse por uma violência física, mas assim, violência constante, sabe? De ser menosprezada, de ser humilhada, colada, ameaçada, né? Ameaçada, humilhada, e de talvez também não ter outros caminhos a seguir a não ser vivenciar isso. E ameaçada, às vezes, não é eu vou te bater, às vezes ameaçada eu vou te deixar. E ele já criou uma questão de que sem a minha presença você não é nada, né? E essa ameaça eu vou te deixar meu Deus, né? Essa criatura é tudo que eu tenho, porque é ele que de uma forma super torta, é dele que vem todos os reforçadores, né? Sim, Então, se ele me deixar, eu perco muito. Sim, porque eu vou te deixar acompanhada do ninguém vai te querer. Desse jeito, você não é bonita, você não é interessante. Então, a violência física parece muito distante para algumas pessoas, mas a violência psicológica às vezes dorme do seu lado. Exatamente. Então, muitas vezes pode ser tão sutil que nem as outras pessoas percebam, né? Nem o próprio contexto familiar consiga perceber. Porque realmente, no momento em que a gente conversa sobre desenvolvimento de políticas públicas,
é importante que a gente converse também sobre as nossas crianças precisam ser ensinadas, tanto os meninos quanto as meninas, a se relacionarem de uma forma mais saudável, a entenderem que essas práticas que aconteciam com as gerações anteriores das suas famílias não eram práticas saudáveis. Essa não é a forma mais saudável de viver. Não é aquilo, eu apanhei e tá tudo bem. Eu vi a minha mãe apanhar e ela tá bem. Não tá. Você não tá bem por ter passado por isso, né? Então, é importante a aí gente que eu ampliar acho, esse discurso também. é, eu fico pensando, Mari, que aí é um negócio, sabe? Eu acho que é aí que a gente tem que botar fé e tentar modificar, né? Porque eu acho que as políticas públicas, talvez muita gente vai achar ridículo o que eu vou falar, mas eu acho que do que a gente partiu, nós avançamos muito. Tem muito que conquistar ainda, né? Nossa, Certeza. muito. Mas eu acho que a gente conseguiu avançar um monte, né? Mas uma coisa que eu fico pensando, por exemplo, na questão do feminicídio, né? Quando o cara ele quer matar, ele vai matar. Porque qual que é o padrão que tem acontecido, né? Ele vai para matar e depois ele se mata. Então ele não vai mais perder nada. Então se tem lá, ele tem que se manter distante, ela tá numa medida protetiva e tudo mais, assim, pouco importa. Então eu não sei o quanto que essas coisas controlam quando ele quer matar, sabe? Aqui na minha cidade tem uma política que eu acho que é bem bacana, que assim, que precisaria ser reformulada em algumas questões, lógico, como tudo, né? Mas eu acho que é muito legal, que é um botão do pânico. Então, as mulheres que... Tem outras cidades também que já tem isso. As mulheres que sofrem violência e conseguem denunciar, que aí a gente já sabe que, sei lá, né? É Eu uma acho que nem um parcelinha da quarto parcelinha da parcelinha. que conseguem denunciar e conseguem manter a denúncia, né? Porque a gente que atende mulher e que atende mulher nessa condição sabe que delas vão lá, tem certeza que foi isso mesmo que aconteceu. Primeiro, ela pode ser atendida por um homem. Uhum. Mas o que a senhora fez para ele te bater? Eu já ouvi isso várias vezes, né, de cliente. E ele perguntou o que eu fiz, né? Então, para manter a denúncia ainda e tá. E daí, o que é o tal do botão do pânico? No concreto, é igual um controle de portão. Sabe aquele controle de portão eletrônico da casa da gente? É isso. E a mulher tem que carregar num carregador igual carrega celular tal. E quando ela está, né, então ela está na medida protetiva, e o agressor não pode chegar perto, aquela história toda. Mas se acontecer alguma coisa, ela aciona aquilo. E esse botão aciona uma viatura que é uma viatura específica, né, que também tem policiais mulheres, homens e mulheres, que está ali especificamente para atender esses casos. Que eu acho que já é uma coisa, já é algo bacana, né? Porque daí tem um negócio meio que instantâneo, tem estudos aqui na cidade que conseguiu já prevenir muitas questões, né? Muitas mulheres foram salvas mesmo por conta de Uhum. um dispositivo, que é um negócio muito simples, é um negócio simples, né? Mas precisa ter vontade dos nossos governantes fazer isso, né? Mas ainda assim pode ser que não dá tempo, né? Então, o que eu fico pensando um pouco, assim, é que se a gente... Eu acho que é isso que a Mariana estava falando, que talvez é o que a gente deveria botar fé e investir, né? Além das políticas públicas, lógico, mas a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso com a gente precisa falar sobre isso com as crianças, a gente precisa assim, ensinar as meninas, as nossas meninas, a se defenderem desde pequenininha, e a gente precisa ensinar os meninos qual que é o papel deles em relação às mulheres, né? Para que talvez daqui muito tempo, né? E acho que é muito tempo mesmo, esses números todos, né, dessa coisa de, sei lá, né, o Brasil tem até marquei um dado aqui, a cada minuto 30 mulheres são vítimas de algum tipo de violência, né? Então é muita coisa. Para que daqui muito tempo, talvez esses dados tenham uma quedinha, assim, né? Uhum. Cruel. Falei, E falei, quando, falei, até perdi o fôlego. e quando você fala sobre essa questão de violência, né, que eu acho que é o extremo da desigualdade entre os sexos ali, de gênero, enfim, eu fico pensando que isso não acessa só
acessam todas as mulheres e não acessam necessariamente um tipo único de mulher. E não necessariamente só na relação amorosa, como muitas pessoas pintam. Né? O quanto... Acho que eu me recordo muito na escola, assim, de pequenas situações comigo e até com meninas ao meu redor, de, sei lá, uma humilhação por ser mulher, sabe? Tipo, rir porque você tá de saia, ou porque você manchou a calça durante a menstruação, ou, enfim, qualquer situação que aconteça necessariamente com as mulheres e que são ridicularizadas e colocam muitas mulheres numa questão de humilhação. Então, Nós somos ridicularizadas. não é necessariamente na relação amorosa. Mas nós somos ridicularizadas desde criança pela forma do nosso corpo. Eu sempre fui uma mulher gorda. E sempre fui, na infância, ridicularizada por isso. E os meninos gordos não tinham o mesmo tratamento, porque a mulher não pode ter uma aparência que não agrada o olho do outro, né? Isso. Exatamente. Eu preciso olhar e gostar muito do que eu vejo. Então, se não está do jeito que eu gosto de ver, porque a mulher precisa ser feminina, ela precisa ter o corpo padrão. O padrão é tão, eu falo que o padrão é tão cruel que até quem está no padrão sofre nessa pressão. Então, ela precisa ter um corpo padrão, ela precisa agradar os olhos dos outros, né? E isso é uma coisa que não acontecia com os meninos. As meninas vão crescendo, acho que vocês também passaram por isso, né? A gente vai crescendo o peito, vai não sei o quê. A gente é muito hostilizada por isso, né? É muito zoada por isso. Os meninos não, né? Então, salta aos olhos de nossa, e vira uma farra toda, e os meninos não. Isso e também até essa questão... Pode não, falar. só isso. E até essa questão de padrão que você está falando, eu vi recentemente, acho que foi no Fantástico, em algum lugar assim, que não estavam falando necessariamente de mulheres, mas eu me vi muito naquele contexto. Estavam falando de padrão de roupa, sabe? A tipagem PMG, GG, extra G, tamanho de calça, quanto isso não condiz com o biotipo das mulheres, que deveria ser diferenciado, essa diferenciação, que deveria ser pelo, sei lá, o tamanho do busto, o tamanho da cintura, enfim. Eles estavam criando formas ali de acessar diversos biotipos de mulheres e de pessoas, de forma geral, que não fosse para dizer P, M, G, GG, porque às vezes um P por uma menina que mesmo que seja menor, mas ela é muito mais baixinha, ainda fica uma sobra de calça, ou falta calça, enfim. E aí, nessa conversa, surgiu essa discussão do biotipo brasileiro. E aí, eu lembro que eu até brinquei com meu esposo em casa, porque estavam falando assim, a gente sempre criou na cabeça que o biotipo brasileiro é aquele padrão violão, e ali na questão, o biotipo não tinha nada a ver com isso. Grande parte das mulheres, né, que são o público que mais sofre com essa questão, não tem esse padrão de corpo. Então, é o triângulo invertido, sabe? Aquele quadrilzão mais largo, aqui talvez uma região menor. Eu também não me encaixo nesse padrão também, mas grande parte das mulheres se encaixariam ali. Então, nem naquilo que a gente é tão cobrada por ser igual, por ter a mesma condição, não condiz com a realidade efetiva da sociedade. Porque o que venderam para a gente, principalmente da mulher brasileira, né? É a mulher curvilínea, com peito, com cinturinha muito fina, que é até um negócio meio que assim, que naturalmente fica difícil, né? E com, né, quadril muito grande, e aquilo. É o padrão que enfiaram na nossa cabeça, né? Que é inexistente quase, né? Uma parcela muito pequena corresponde a isso. E é uma opressão que a gente sofre, né, meninas? Mais. Muito. E o quanto que não é sofrido. Sim, o quanto que isso afeta a nossa construção de quem somos, né?
a Raquel trouxe o quanto que foi sofrido para ela ter passado por tudo isso na infância, o quanto que a gente escuta muitas vezes relatos já na infância, eu tive que ouvir diversas coisas, às vezes de outras mulheres também, né? Nesse lugar a gente não fala só de são apenas meninos que fazem essas brincadeiras, não, de outras mulheres também, porque nós somos ensinadas a também cobrar das outras esse lugar. Quantas vezes a gente olha sem se dar conta para uma mulher de uma forma estranha, porque ela está usando uma roupa diferente, porque ela tem um biotipo diferente, porque a gente também está nesse contexto, né? Eu acho que a gente cobra, desconstrução é uma palavra que estragaram essa palavra, né? A sociedade atual estragou essa palavra, mas a gente cobra uma desconstrução e um processo de transformação muito grande da parcela da população masculina. Porém, eu acho que a gente também tem que se colocar nesse lugar de transformação. A gente também tem que rever os nossos conceitos, rever o que a gente faz, rever nossas posturas. Quantas vezes a gente julga uma outra mulher, quantas vezes a gente aponta o dedo, a gente fala coisas que a gente não deveria, quando a gente não sabe o que aquela outra mulher está passando. Então, acho que é um contexto em que a gente também tem que refletir muito sobre a nossa postura, sobre o que a gente está falando, fazendo, porque a gente também está inserida nessa sociedade que nos ensina a julgar assim, né? Somos homens e mulheres que são inseridos nesse lugar de julgamento de outras pessoas, inclusive de homens quando eles não seguem o padrão que é ditado para eles, né? Nossa, me incomoda muito quando algumas pessoas falam, nossa, aquele homem é muito mulherzinho, ou aquele homem, ele não é macho, sabe? Esse é um discurso que me incomoda muito, porque... Ou como acontece muito hoje em dia, ele é muito Nutella. Sim, sim, exato. Porque o homem raiz é agressivo, é bravo, né? Sim. E isso é muito problemático, sabe? Porque a gente tem diferentes formas de ser e viver e estar em sociedade. E para aquilo não deve determinar se a pessoa é ou não alguma coisa. Quer dizer que está um homem que fala de uma forma mais calma, um homem que se sensibiliza mais, um homem que chora, um homem que escuta, que senta, que conversa, que gosta de uma DR, ele é um homem menos homem? Como assim? Que padrão estabelecido bizarro é esse? Então, acho que tem esse lugar também da gente entender que o homem, ele pode sim estar mais sensível, ele pode sim se sensibilizar, ele pode sim estar nesse lugar em que a gente vai vê-lo de uma forma diferente, vai vê-lo de uma forma que a gente não está acostumada, e que a gente deve valorizar esse lugar, sim, quando a gente fala em comportamentos diferentes, quando a gente fala em padrões diferentes. Poxa, se é um homem que senta, que conversa, que é mais aberto, que legal que ele faz isso. Deveria ser o natural, o normal. A gente sabe que não é, que é muito difícil para eles também estarem nesses lugares. Porque pelos outros amigos, eles são julgados de tá convivendo muito com mulher, você tá estranho, para de frescura, para com isso. Então, acho que é muito legal quando a gente vê homens se abraçando, homens demonstrando afeto, homens se emocionando, isso é muito legal, porque é um lugar em que eles também podem se sensibilizar, eles também podem demonstrar emoção, demonstrar quem eles são, e não precisa se encaixar nesse papel de quase animalesco que é construído do que é ser homem. Você nesse sentido que eu falei daquela coisa da vítima, sabe? Que eu acho que essas diferenças todas e a maneira como a nossa cultura, a nossa comunidade vê, né, o que é ser homem, o que é ser mulher, essa desigualdade toda também é muito deletéria para os homens, né? Porque é isso, eles precisam ser, a gente precisa ser bela, delicada, como que é meiga, recatada e do lar, né? Lembra dessa história? Meiga, recatada e do lar. Nossa, que difícil. E eles precisam ser fortes, né? E ser forte é ser forte numa aparência forte, ser forte de
se comporta igual homem, né? E como que é se comportar igual homem? É ser mais duro, mais, né? Seja macho, né? Engrossa a voz. Engrossa a voz, né? Então, eu acho que isso para eles também é muito sofrido, né? Do mesmo jeito que tem uma comunidade que espera da gente, que a gente não quer mais ser a mulher que eles... Quem quiser também tá tudo ok, né? Se não for pela opressão, ok, né? Mas a gente não quer mais ser essa mulher. Eu acho que precisa também existir um movimento dos homens, né? De que, olha, concordo, viu, Mariana, que acabaram com a desconstrução, com a palavra desconstrução. Virou muito modinha, né? E daí acabou com tudo. Mas eles também precisam rever algumas coisas e falar, não, olha, agora dá para ser desse jeito, a gente também quer ser diferente de algumas questões, né? E acho que quando a gente pensa nos movimentos, né, também seria benéfico para eles, para os homens. Eu acho que o nosso papel enquanto mulher, não é que a gente, ou enquanto mulher, ou eu falo, né, enquanto feminista, não é que a gente quer estar no lugar assim, eu quero estar acima deles. Não, gente, a gente quer estar todo mundo num barquinho parecido. É isso, tem que estar bom para eles também. A gente gosta deles no rolê. Por isso que eu acho que, por mais que seja nosso local de fala, discursar sobre isso e falar sobre a vivência disso, falar sobre feminismo, né, de uma forma mais que é isso. Acho que a gente tem vários feminismos, mas se a gente for colocar na base do que é a supremacia do que cada um vai falar ali, é a igualdade. A gente só quer ser igual, ter os mesmos direitos, poder acessar as mesmas coisas, enfim, sem que isso seja um sacrifício gigantesco para alguém. Então, ter pelo menos as mesmas oportunidades, né, Mi? A gente quer sair do mesmo lugar. A gente quer ter oportunidade de chegar no mesmo lugar. Então, a oportunidade de conseguir o mesmo lugar ali no mercado de trabalho, a oportunidade de, no social, também poder se comportar como os homens podem se comportar, não ser julgada pela roupa que veste, pela forma como se comporta. E isso acessa os homens também, Isso. de certa forma. Claro. Exato. Acessa muito. Por mais que eles não vivenciem, é uma sociedade igualitária que a gente quer para que homens que possam se expressar de uma forma mais habilidosa sejam valorizados também. É isso. O que eu acho que a nossa busca, assim, é uma questão mais equilibrada, né? É só isso. Não é que vocês querem colocar os homens num lugar muito abaixo de vocês querem... Não, muito pelo contrário, a gente só quer ter a possibilidade de estar próximo do lugar que eles estão e ter uma sociedade, uma cultura mais equilibrada. É isso. Né? Exato. Eu sou otimista, eu acho que um dia a gente chega lá. Vai demorar para danar, mas um dia a gente chega lá. A gente tem conquistado, né? E eu acho que a Mari acertou muito em falar que... Eu sempre acho que o futuro está nas crianças, entende? Então, eu adoro, de certa forma, eu trabalho com público um pouco diferente, trabalho com o público TEA, mas assim, já acesso inúmeras situações com eles. Mas eu vejo que o futuro está aí. O quanto a gente conseguir investir... Acho que a gente conversou uns dias atrás em um grupo de estudo nosso, de regulação emocional, enfim, de habilidades sociais. Acho que o quanto a gente puder ensinar esse processo e essas relações para as nossas crianças, a possibilidade da gente viver num mundo mais igualitário é muito maior. Né? Eu acho que é esse o espaço. Sim, com certeza, amiga. Acho que, de certa forma, a gente até tem conquistado algumas coisas, apesar de a gente ter tido muitos retrocessos em relação à educação nesses últimos anos. Acho que uma das conquistas que vem crescendo é a presença de psicólogos nas escolas. E psicólogos com o intuito, com o objetivo de ensinar habilidades para as crianças, e não como aquela figura de psicólogo escolar, mas de conversar sobre sentimentos, sobre habilidades sociais, sobre relações saudáveis, sobre tudo o que vem aparecendo muito e que a gente sabe que tem se mostrado cada vez mais necessário, ao invés de a gente simplesmente fingir que os pais têm a obrigação de ensinar,
a escola tem a obrigação de aceitar, e é isso, sendo que a gente sabe que não é exatamente assim. Se a gente não capacitar as nossas crianças, se os pais também não procurarem ajuda, não procurarem estudar, não procurarem se reentender, se aceitar com algumas outras coisas. Porque o que a gente está falando aqui, tá? Talvez você não tenha acesso à terapia, porque você não pode pagar, porque você não obtém pelo SUS, enfim, por diversas questões. Mas você pode minimamente tentar entender e mudar a sua postura. Isso tanto homem quanto mulher, pai, não pai, mãe, não mãe. Você pode minimamente refletir sobre o que você faz, sobre a sua postura no dia a dia. Seria muito legal se algumas pessoas fizessem terapia, seria muito legal. Principalmente pessoas que sentem essa necessidade vinda de outros. Então, se você está no relacionamento e a pessoa fala, poxa, eu gostaria muito que você fizesse terapia, isso é um sinal gigante, um sinal enorme de que algo precisa ser mudado. Às vezes a gente não pode fazer terapia, infelizmente. Nesse momento é o momento em que, tá, beleza, eu escuto um podcast aqui, eu vejo um post no Instagram ali, eu reflito sobre a minha postura e eu mudo minhas ideias. Hoje a gente tem muito acesso à informação. E penso que a informação hoje é a nossa principal ferramenta para a mudança. Se eu tenho acesso à mudança, pode ser que uma pessoa ouvindo a gente conversar não concorde em nada, mas ela não pode dizer que ela não teve acesso à informação, ela teve acesso à informação. Se ainda assim ela escolheu pensar, entender, refletir de uma forma diferente, ok, a gente pode não entender perfeitamente, mas a gente respeita. Mas hoje as pessoas têm muito acesso à informação. Hoje, homens e mulheres sabem dos seus direitos, dos seus deveres, a gente tem as coisas muito mais descritas, muito mais definidas. Então, acho que é muito importante que a gente ligue esse alerta, sabe? Tá, beleza. Você não pode fazer terapia para você se exatamente entender como que isso te afeta, quais mudanças você deve fazer. Então, tenta refletir um pouco. Tenta refletir o homem, como ele trata as mulheres na vida dele, a mãe dele, irmãs, parceiras, amigas. E a mulher tenta entender pelo que ela passa e como ela cobra de outras mulheres e como ela cobra a postura de outros homens também. Acho que a terapia seria ótimo, seria o ideal. A gente não tem o ideal, então vamos trabalhar com o que a gente tem. Com o que dá, né? Com o que dá, exatamente. E sabe o que eu fico pensando, Mari, pegando um gancho no que você está falando, que acho que a gente tem percebido essas mudanças, né, a partir da informação, até com a galera mais nova, né? Eu tenho bastante contato com adolescente, é um público que eu adoro trabalhar também, e tem coisas que eu vou percebendo. Então, meninas falando, eu não vou mais ficar com ele porque ele foi abusivo. O que ele fez? Ele tentou controlar o meu acesso aos meus amigos. Né? Coisa que, assim, que mulheres de outras gerações vivem uma vida e meia, assim, não percebe essas coisas. Esses dias, um clientinho, um menino de 16 anos, Raquel, eu quero que você me ajude com uma coisa, me fala. Se eu insistir para a menina ficar comigo, é assédio? Tá, me conta como é isso, né? Eu falei, não sei o que, ela falou não. Aí eu fiquei trocando ideia com ela. Tá, mas trocando ideia como? Não, só trocando ideia. E eu não fui para cima, não falei nada, nem falei mais de ficar. Eu só fiquei trocando ideia. Não, você pode conversar com ela, né? Porque você não pode insistir depois do não. Tá, daí é assédio. Daí não é legal. Daí não parece ser muito legal. Gente, quando, sei lá, isso nós estamos falando de um menino de 16, sei lá, um cara de 30, 40, vir com um papo desse, né? Então, eu boto muita fé, vocês vão me achar muito otimista, né? Mas eu boto muita fé que essa galerinha nova aí, eles estão desconstruindo algumas coisas, né? E eles têm consciência de outras, né? Tanto as meninas quanto os meninos, eu acho que a gente está conseguindo. Sim, acho que tem caminhado. Eu percebo muito essa relação. Eu tenho uma diferença de 7 anos para os meus irmãos, 7 anos mais velhos. E aí, então, eu pude visualizar o que estava acontecendo na adolescência e ensino médio, né? Agora eles entrando na faculdade. E eu vejo que a relação que eles estabelecem. E meus irmãos são um casal gêmeo. Então, assim, é um menino e uma menina, né? E a gente teve uma criação bem... Minha mãe tentou ser bem igualitária, apesar de
né? Ela teve diferenças. E dá para perceber muito claramente o quanto eles são diferentes. Ela, desde a posição dela de não se enveredar para qualquer contexto, de sempre se perguntar se aquele espaço está machucando, não está machucando, se aquela relação está legal, se não está, com qualquer pessoa, independente. E ele tem uma visão e um cuidado, assim, para as relações que ele estabelece com as pessoas, que eu acho muito bonito. Então, por exemplo, o meu irmão, ele ama esporte, ele se joga em qualquer coisa. E ele acha que ele é o bonzão, sabe? Ele é aquele menino que entra para jogar e... Ó, ele vai ele... ouvir, hein? Ah, deixa eu ouvir, né? Mas ele se acha bonzão mesmo. Então, ele fica estressado no meio do jogo, sabe? Tipo, quando as pessoas não estão seguindo muito bem o que ele imaginou para aquele jogo. E qualquer tipo de jogo, vôlei, futebol, enfim, qualquer coisa. E eles sempre tiveram essa relação de amigos muito próximos. Então, jogava menino e menina, todo mundo junto. E eu percebia que o que acontecia muito na minha relação de adolescência e infância, que era aquela coisa assim, ela é café com leite porque ela é menina, ele nunca levou nessa relação. Então, até quando ele tinha que dar uma dura, era tipo assim, junto o time, cara, você fez isso, mina, você fez isso também, não sei o quê, era todo mundo meio que igual. E se era para comemorar, se era para fazer uma situação assim, era uma comemoração com todo mundo, não é? Todo mundo fez, todo mundo foi legal. Então eu vejo que tem uma relação muito diferente ali que se estabelece. Mas ficou uma questão na minha cabeça de tudo isso que a gente estava falando, e até pensando num pouco do que, não que eu construo com vocês, mas que na relação de vocês me vem muito do que eu converso até com o Guilherme, que também não está aqui, mas eu vou trazer a presença dele, né? Coitado. Importante. Mas do que a gente conversa e a gente dialoga sobre a vida, de forma geral. E ele é muito uma pessoa dessa, sabe? Que pergunta qual que é o papel do homem nisso tudo, né? O que a gente pode fazer de diferente? Eu lembro de uma vez conversando com o Gui, eu acho que ele até trouxe isso para você uma vez, Raquel. Acho que você não vai lembrar. Você veio colaborar com a gente uma vez num grupo de estudos e trouxe alguns casos clínicos até de violência doméstica. E ele estava atendendo, na época, uma mulher que por muito tempo viveu uma condição assim e que estava num processo de separação. Estava bem difícil para ela. E eu lembro que ele me perguntava muito sobre esse espaço, sabe? Tipo, o que eu posso exigir, o que eu não posso exigir? Eu sou homem, sabe? O que eu posso conversar, o que eu posso trazer, aonde eu posso acessar, onde ainda é meu local de fala. Eu quero ajudar, eu quero estar ali, eu quero movimentar, estou vendo o sofrimento, mas aonde eu posso chegar? E eu percebi, Raquel, nas suas redes, nas últimas vezes, nos últimos dias, que tiveram uns questionamentos assim, né, de algumas pessoas, sabe? Homem pode ser feminista? O que os homens podem fazer? E a gente sempre traz essas discussões. A Mari também já participou de algumas conversas assim, nossas, assim, de bastidor de GEAC, que a gente traz essas loucuras para dentro desse processo. Então, eu penso, a gente falou tanto do ser feminino, dessas relações que acontecem conosco, mas e os homens, né? Como que eles entram nessas paradas aí, né? Como que eles podem conversar com tudo isso? Até onde eles podem ir? O que vocês pensam? Eu acho que eles podem fazer. Eu estou tomando a frente aqui. Eu acho que eles podem fazer muita coisa, né, gente? Muita coisa. Mas, assim, rolou isso, né? Tem alguma dúvida? Então, o homem pode ser feminista? Qual que é o lugar do homem para ajudar no feminismo? E aí eu penso sempre nessa coisa do ajudar, é fazer a sua parte, né? Porque a gente não sei se ajudar cabe. O homem não pode ser feminista, nem feministo, né? Ele pode ser pró-feminista, porque feminista, né, o protagonismo é nosso. Exatamente. Ele pode auxiliar em muitas coisas, ele pode fazer a parte dele. E eu acho que a parte dele é reformular algumas coisas, né? Ter condutas antimachistas, às vezes enaltecer o trabalho de uma mulher, não calar uma mulher, não violentar de alguma forma, entender sobre, né?
Então, quando eu interrompo uma mulher, é uma violência. Quando eu falo que o que ela está falando, ela está totalmente equivocada, pode ser uma violência, né? E eu acho que os homens contribuiriam muito, muito, mas muito mesmo, por exemplo, desconstruindo essa coisa de que foi só uma brincadeirinha, né? Então, quando eu falo alguma coisa na rodinha ali da macharada, né? Quando eles falam alguma coisa ali, não, mas é só uma brincadeira, né? E muitas vezes é uma ofensa em relação a uma mulher, né? Então, se um deles está ali para talvez abrir os olhinhos e falar, olha, isso não é bacana, e acho até que vale a pena aquela coisa de pode parecer uma apelação, mas acho até que vale a pena tentar sensibilizar do tipo, se fosse a sua filha, a sua mãe, a sua irmã, eu acho que vale super a pena. Mas apelou, hein? Eu acho que às vezes tem que apelar, né? E acho também que não rola, não dá para ser pró-feminista só com as mulheres que ele admira, né? Não dá para ele ser pró-feminista com a esposa, com a mãe, com as irmãs, e não é pró-feminista com aquela mulher que está pedindo dinheiro no semáforo, grávida. Nossa, de novo essa mulher está grávida, não sei o que. Pera lá, né? Com a sua irmã você não trata assim. Ou só ser pró-feminista com mulheres que admiram os meus olhinhos, né? Então, uma mulher branca, bonita, com corpão e não sei o quê, e não sou pró-feminista com mulheres do que não agrada os meus olhinhos, né? Então, acho que tem muita coisa que os homens podem fazer. E também questionando o papel deles, a masculinidade deles. Essa questão que virou aí palavra, né, Mari? Também virou moda, a masculinidade tóxica, né? Mas também questionando isso, né? Por que eu preciso ser esse machão, né? Então, eu acho que tem lugar para o homem na luta, né, em relação às mulheres, lógico que tem. Eu acho que a gente precisa deles, porque acho que os homens serão ouvidos melhor, né? Assim, homem vai conseguir dialogar melhor com homem, acredito, em alguns momentos, com alguns homens talvez mais resistentes, não sei o quê. Eu acho que tem lugar para eles, mas o protagonismo é nosso. Não dá para um homem fazer um curso, né? Como trataram, não dá. E tem, né, gente? E tem. Como seduzir uma mulher? Que vergonha. Eu tenho vergonha. Eu vejo, eu tenho vergonha. Assim, minha cara arde, sabe? Meu sovaco sua de vergonha. Sim, Bem isso. mas acho que você foi cirúrgica em como o homem pode contribuir exatamente nesse caminho. E como eu já tinha até falado antes, apoiar mulheres, se colocar nesse lugar de, teve uma brincadeirinha, eu não entendi essa brincadeirinha que você fez, me explica melhor, e se colocar, eu acho que... Não foi engraçado para mim, não teve a mesma graça. Exatamente, não foi engraçado. E se colocar que, você é a favor, você defende as mulheres e tudo, mas a nossa rodinha de amigos, você tá rindo do cara que pegou uma menina menor de idade. Isso. Você tá, nossa, mas ela é gostosa mesmo e tudo. Ou você tá ridicularizando uma outra mulher junto com seus amigos, ou você tá lá com seu amigo que assedia toda mulher que ele vê na rua, ele olha, ele faz aquele raio-x com os olhos, ele dá em cima da caixa do supermercado e tudo, e você não fala nada, você não se coloca. Então, assim, aqui, que ponto também ser cúmplice não é reforçar todo esse estereótipo e toda essa situação que é prejudicial para os homens também. Eu acho que a gente já falou isso, mas é importante reforçar aqui. É um movimento por uma sociedade igualitária, por relações saudáveis. Então, o protagonismo é nosso em falar isso, sim, mas os homens são, logo em seguida, quem vão mais ser prioritários nisso também, porque eles vão receber muitas consequências positivas disso tudo. Um homem, ele não precisa mais performar esse papel de macho e tal, e aquela pessoa que carrega toda a necessidade de sustentar a família,
quando a mulher também pode trabalhar, a mulher também pode estar nesse lugar no momento em que eles dividem as tarefas. Então, assim, a ideia é exatamente o contrário da opressão de qualquer um dos lados. A ideia é que seja algo bom e positivo para todo mundo, independente se isso carrega o nome de feminismo ou não. Acho que a gente tem sofrido muito preconceito mesmo com as denominações, né? Tipo, a fulana é feminista, nossa, então ela deve ser insuportável. Deve ser brava, Deve ser agressiva. brava, deve ser agressiva. Não raspa o pelinho do sovaco. Exatamente. Não gosta de homem, não quer ter filho. Exatamente, inclusive... Que pode ser também, tá ok. Que pode ser também. Sim, né? Tem pode feminista ser. que gosta de homem, tem feminista que não gosta de homem. Tem que quer ser mãe, que não quer ser mãe. Que raspa pelo sovaco, que não raspa. E segue o baile. É isso. Mas acho que, inclusive, a gente tem visto muito, acho que até memes na internet de aplicativos de relacionamento, que os homens chegam até a colocar, não tenho interesse em ficar com feministas. Significa isso? Em que lugar é esse que a gente está, em que ser feminista é quase como uma doença, quando vamos tirar esse nome feminismo e vamos colocar uma luta por direitos iguais? Não é a mesma coisa? É claro que tem umas nuances que a gente está falando no lugar da mulher e tudo, mas tirando o nome, é a mesma coisa. A gente está lutando para que tanto a mulher possa ter o seu lugar, possa ter paz, possa viver tranquilamente, sem medo de ser estuprada na rua a qualquer momento, mas a gente também está falando de um lugar em que o homem possa ser quem ele é, sem ser julgado por isso, ele possa cuidar da casa, ele possa cuidar dos filhos e que isso seja natural. Né? E que esse papel seja natural, em que ele pode desenvolver um papel, por exemplo, de ser um enfermeiro e não ser julgado por isso. Isso. Eu acho um bailarino de balé clássico e não ser julgado por isso. Exatamente. Isso. Mas Eu acho essa que luta, eu acho que essa luta, só para falar uma frase que a Mari falou, né? Eu acho que essa luta, independente de não ter o nome de feminismo ou não, ela é uma luta que vem para entrar numa relação, em relações que luta por relações mais equilibradas e que seria bom para todo mundo, para mulheres e para homens, para a gente que está aqui, né, vivendo nesse mundo agora e para os próximos que virão, né? Então acho que isso é o que a gente precisaria dialogar mais nos espaços que a gente ocupa, dentro da psico, fora da psico e todos os outros lugares. Eu acho que é realmente, né, fazer valer aquela máxima do direito de ir e vir. E é para qualquer um, né? Eu acho que a gente falou aqui muito, enfatizou muito mulher no contexto geral, mas a gente tem inúmeras formas da feminilidade ser expressada, sabe? Existem mulheres que não necessariamente se identificam com o perfil feminino cultural que a gente reconhece e que são mulheres tão quanto outras mulheres que são tão femininas. Então, eu acho que a gente tem que entender esses processos da diferença e que essa diferença não seja barreira para que a pessoa não tenha acesso a determinadas coisas. Perfeito. Enfim, eu acho que, assim, nas muitas falas que nós tivemos aqui, a gente conseguiu falar de diversas coisas. Não sei se vocês ficaram com a sensação de que tem algo a mais a ser dito, enfim, teriam algo a complementar. E sempre a gente tem algo a mais, né? Acho que a gente passaria aqui umas 20 horas. A gente poderia ficar isso. aqui horas falando e falando. Até o dia raiar. Parte 2, parte 3, enfim. Virar uma série tipo Grey's Anatomy, que nunca acaba. Nunca acaba. Mas acho que a intenção, Mia, como todos os outros episódios do podcast, né? É causar essa sementezinha aí para que as pessoas se movimentem, pensem sobre, reflitam suas ações, pesquisem outras coisas, vão em outros lugares, questionem e duvidem da gente também, inclusive, para terem suas próprias reflexões, né? Então, acho que, por mais que a gente quisesse falar muito, acho que é o lugar em que a gente falou muito e a gente se colocou e a gente falou sobre tudo isso, mas que serviu mesmo como essa sementinha, como esse lugar em que,
vamos partir desse ponto e o que a gente pode fazer desse ponto em diante. Né? Uhum. Exatamente, Mari. Perfeito. Acho que é esse Perfeito. processo. Acho que é, né? Acho que é o disparador aí, né? Para que nós, né? Para que a gente continue, para também as pessoas que vão ter acesso aí, né? Essa informação, esse episódio do podcast, também procure algumas coisas. Concordo, Mari, discordo da gente. Nossa, o que ela falou? Nada a ver, não acho. Ou isso acho, né? Selecione algumas coisas, mas que tenham o objetivo de alterar e de manejar algumas coisas, algumas questões importantes, né? Exatamente. As críticas não é, em nenhum momento a gente quis dizer que as críticas são inválidas. Mas Não. desde que sejam feitas de formas respeitosas, estamos aqui para ouvir, Uhum. pontuá-las. Sim. Mas, enfim, meninas, queria agradecer, né, a vinda de vocês aqui no podcast para conversar sobre um contexto que é tão marcado nesse mês de março, mas que eu fico tão revoltada que só fique falando em março. Eu acho que deveria ser uma conversa, assim, para todo momento. E na verdade, uma conversa de todo momento na vida de nós mulheres. A gente não pode ter um contexto para sentar e conversar que a gente não vai falar sobre isso, porque é a nossa vida. Então, é bom poder externar isso nesse momento, poder falar não só de um papel do contexto clínico e psicológico, sobre um panorama de um behavior aid, mas poder falar sobre as diversas facetas e diversas ocasiões e contextos que as mulheres estão inseridas. Então, acho que é isso. Acho que eu fico muito contente quando a gente termina uma fala como essa, uma discussão, uma conversa como essa, porque fica essa sensação de que a gente pôde plantar uma sementinha, assim como a Mari falou, sabe? Ficou ali alguma coisa. Pode não ter sido 100% a maneira como a gente queria se comunicar, e nem tudo que a gente tem dito pode ser 100% verdade, ou, enfim, correto, mas eu acho que no panorama geral a gente acessou aquilo que a gente gostaria. Então, eu queria agradecer a vinda de vocês. Obrigada, Mari, por sempre topar com a gente aqui nas loucuras, desde o GEAC até a transbordar por Santa Contingência. A gente super confia em você enquanto terapeuta, nas relações que a gente tem ali no grupo de estudos. E sempre que acontece uma situação meio inusitada, a gente sempre pensa em você como uma portinha ali para nos ajudar, para estar aqui colaborando com a gente. Então, muito obrigada. Legal, me imagina, eu agradeço muito, é sempre um prazer enorme nossas discussões. Acho que a gente se vê tanto toda semana que já virou meio que costume, sabe? Na semana que é feriado, não, como assim? A gente não vai se ver. Né? Então, é um prazer enorme para mim poder conversar e ter discussões tão ricas sempre que a gente se encontra, né? E foi um prazer enorme poder conversar com a Raquel, conhecê-la. Hoje a gente conhece todo mundo virtualmente, né? Então, poder conhecer a Raquel foi muito bom, foi maravilhoso, um privilégio enorme poder ter lá um episódio com o meu nome e o dela do lado. Então, agradeço muito pelo convite. Privilégio é meu, meu bem. Imagina. E espero poder ter contribuído bastante e que todo mundo tenha gostado também. Como a gente não pode sair sem o jabá, Mari, eu vou aproveitar a sua fala agora. E aí, dê suas redes, fala quem é você, agenda aberta, o que temos aí? Sim, como eu tinha divulgado no outro episódio em que a gente gravou, as minhas redes, eu tenho, por enquanto, o Instagram, que é o Psico Mariana Barros, Mariana com 2 N's. Eu divulgo muito por lá, mas a minha rede social, o Instagram, ele não é para captação diretamente de clientes. Então, você não vai me ver aquela pessoa que posta sempre, todos os dias, mas que eu estou sempre lá colocando algum conteúdo, alguma coisa do mestrado e tudo. E eu estou com uma agenda aberta, sim. Tenho o público mais focado para adultos, mas atendo adolescentes a partir de 15 anos. E acho que é isso, acho que não faltou algo, acho que é isso, né? Estou com a agenda aberta, essa meu Instagram é Psico Mariana Barros.
Estou Já fui seguir. disponível. Estou disponível lá. Eu sempre gosto muito de conversar, então quem quiser mandar um direct ou me mandar mensagem no WhatsApp, lá tem o link direto para conversar, tirar dúvidas, fazer perguntas. Eu sou sempre muito aberta e estou disponível para conversar e até mesmo sobre o assunto do podcast. Não é um assunto que eu abordo tanto no meu Instagram, porque eu me detenho mais a questões mais direcionadas à clínica, mas estou sempre disponível para conversar. Ótimo. E Raquel, né, que veio aqui pela primeira vez, mas que a gente sabe que é, sim, gigante na análise do comportamento, apesar que eu sei que ela vai falar que não. Eu gostaria muito de agradecer por ter aceitado, mesmo que seja uma coisa nova, que pareça um pouco assustador, mas que no final dá tudo certo, que é gostoso. Espero que você tenha sentido que seja assim. E que possam ver aí outros momentos para a gente também partilhar de outros assuntos. Gente, foi uma delícia aqui, ó. Só faltou eu estar assim, tomando uma cerveja, comendo uma porção. Super Aí, assim, poderia! mas foi muito gostoso. Acho que é um papo muito gostoso, né? Falando de algo pesado, algo sério, mas eu acho que dá para a gente falar de uma forma gostosa, né? Nessa conversa. Agradeço super o convite, curti. Não foi tão assustador quanto eu imaginava, né? E Tranquilo! aí, agradeço super o convite da Milena, do Guilherme. Adorei conhecer a Mariana, partilhar. Já fui te seguir nas redes, que agora a gente é migues. Estamos juntas e vamos que vamos. É isso. Raquel, dê seu jabá também, suas redes, para Olha, a minha rede, vamos lá, é Raquel de Peron Psi, que eu falo um pouquinho lá, né, eu não sei fazer essas coisas direito, viu, gente, de falar, não sei o quê, então eu faço do jeito lá que eu sei. Arrasa. Que bom, fico feliz. E daí tenho mais dois Instagrams que eu queria falar. O do Grupo TCR Limeira, Grupo TCR Limeira, que é um grupinho aqui né, de profissionais da análise do comportamento, especialistas em TCR, né? E lá a gente fala bastante de TCR. E tem um Insta novo, falando do tema, que é uma reuniãozinha, eu e algumas amigas daqui da clínica, nesse ambiente, né, gente, que falam que as mulheres só competem, parece que não rola. Que é um Instagram que chama Elas Comportam, tá? Que a gente abriu o Instagram, acho que foi semana passada, e estamos colocando algumas coisas lá dessa questão sobre questões de mulheres, sobre questão do universo feminino, sobre feminismo, e né, somos em não sei quantas, em algumas mulheres. Então é bem bacaninha também. E não é comportam no sentido de ser comportadinha, né? É comportam no sentido de operar sobre o ambiente e modificar essa estrutura, mesmo que devagarzinho e pequenininho. Ótimo. E é Ai, isso. nossa, gostei pra caramba, que tenha coisas novas aí. Nossa, Raquel de Perão sempre aparecendo com coisinhas, assim, né? A gente estava falando logo no começo, antes de gravar, Sempre das sobrecarregada. multifacetas e supercarregada. Temos mais essa. Mas eu acho que é da gente, né? Esse negócio, depois reclama, ai, não aguento mais também, tá vendo história? Ué, é isso. É da O padrão psicologia, ensinado. talvez. Mas muito obrigada, meninas. Foi super legal o episódio de hoje, poder voltar nesse ano de 2022 com o podcast, com uma discussão como essa, poder falar sobre isso para a gente foi, para mim, né, em particular, mas eu falo em nome do Santa Contingência, foi muito legal. Então, ficamos agora com o fim desse episódio. Também vou dar as redes, né, do nosso podcast. Nós somos o @Santa Contingência Pod no Instagram, então podem seguir por lá, podem comentar, a gente sempre está lá. As meninas seguem também, então se elas perceberem alguma coisa, elas também estão comentando. Então fiquem à vontade, a gente é sempre aberto a críticas, sugestões, a uma troca. E nós temos também o nosso grupo de estudos, que é o @GEACPP. Então, também podem seguir por lá. Lá a gente também tem algumas produções, algumas conversas. E aí, fiquem à vontade. Agradecemos esse episódio, que foi super legal. E prometemos que esse ano também vai ser, assim, recheado de pessoas, de entrevistas, de conversas, enfim, de temas diversos. Esperamos vocês nesse ano de 2022.
E é isso, pessoal. Tchau. Tchau!